Padinha, apesar de que eu tenho mencionado que eu venho de uma família devota, mas eu não estava assim em nenhum processo de busca, né, de novos caminhos, né, de novas ideias. Eu estava com um amigo também nosso, né, Carlos Silva, Carlos Alberto Silva, e nós tínhamos, né, e ainda muitos deles ainda permanecem em contato até hoje, apesar de já passado algumas décadas, né, nessa nossa convivência fraterna. Mas nós tínhamos no bairro uma convivência muito próxima, né? Então, os pais de um eram também os pais dos outros e havia um cuidado recíproco e todos participávamos basicamente das mesmas atividades, seja o futebol, seja as festas juninas, as quadrilhas, enfim, né? Era uma Convivíamos. verdadeira vizinhança, né? Uma vizinhança realmente muito fraterna, muito unida, muito participativa, É. né, no sentido do bem social e de outras atividades. Então, vivíamos uns nas casas uns dos outros, apesar de que nós estávamos falando de uma cidade grande, a capital, né? É. Mas existia esse senso ainda de... O bairro era a Sagrada Família, né, Gabriel? A Sagrada Família Horto, a gente estava ali no meio, não era nem Sagrada Família, nem era Horto. Mas a gente nos considerávamos Sagrada Família por algum motivo. Algumas contas de água ou luz vinham como Horto, e outras vinham como Sagrada Família, né? Eu acho que você estava mais para o Horto e eu para a Sagrada Família. Mas o Horto era muito bom porque era a área onde estava também lá o jardim, quer dizer, aquela área ecológica da cidade. O Horto Florestal. Isso, o Campo do 7 de Setembro, hoje Independência. Né? E, bom, enfim. Mas, era uma vizinhança amiga e amistosa e fraterna, né? Exatamente. Mas era costume, especialmente na minha família, mas em muitas das famílias também, culturalmente, e aqui eu vou colocar entre aspas, irmos à missa, na capela ali mesmo do bairro. E então, às vezes a gente escolhia um horário que fosse mais conveniente, e nesse caso eu tinha combinado com o Carlos Alberto, nosso amigo querido, de irmos à missa das 6, num domingo. E logo quando a gente se encontrou e começamos a caminhar, era questão de 3, 4 quadras, não mais do que isso. Mas tão logo nós iniciamos a caminhada, ele, naquela época, me chamava de Toninho, né? Quer dizer, hoje me chamam de Gabriel. Na minha própria casa familiar, em Belo Horizonte, meus irmãos me chamam de Antônio. Sou Antônio Gabriel Marques Filho. Mas, então, ele falou, Toninho, assim, se alguém chegasse para você e falasse, por exemplo, Cristo voltou, o que é que você pensaria? Como era uma pergunta... Primeiro, a gente estava indo para a igreja, mas não conversávamos de religião. Não era costume, não era comum, vamos dizer assim. A gente falava das meninas, falava do futebol. Esse era um dos principais motivos, né? Aí eu veio com uma pergunta desse tipo, eu olhei para ele assim, né? Falei, né? Mas pensando comigo mesmo, de onde é que saiu essa pergunta, né? O cara pirou. Que negócio é esse? E eu não consegui responder. Aí continuamos conversando, ele também não insistiu no assunto, a gente mudou o assunto, mas eu fiquei com aquela pergunta, pô, o cara não nada, vem com a pergunta. Se Você nem respondeu? Não, eu não respondi, porque eu fiquei, não sabia realmente o que eu ia dizer, né? Mas, enfim, nós fomos para a missa, tudo tranquilo. No final da missa, já retornando, mas eu ainda com aquela pergunta na cabeça. Aí eu falei, ô Carlos, me diga uma coisa, quando a gente estava vindo para cá, você me fez essa pergunta, né? Se Cristo tivesse voltado, não sei o quê, e eu não entendi, me explica um pouco direito. Aí ele falou, não, mas é o seguinte, minha irmã, Solange, ela conheceu uma religião chamada Bahá'í, e eles acreditam que Cristo voltou. Ela me convidou para ir participar de uma reunião é hoje à noite, mas eu não queria ir lá sozinho. E aí,
Na verdade, eu fiz a pergunta, assim, eu também não sabia que pergunta ia fazer, mas, na verdade, eu queria ver se você se animava de ir lá comigo, eu não queria ir lá sozinho. Aí eu, né, fiquei pensativo, assim, né, mas, enfim, a gente era, né, irmão, né, falei, bom, mas aonde é isso? Ele falou, é lá no Carmo Sion. O Carmo Sion era do outro lado da cidade. Apesar de que a gente tinha um ônibus na Sagrada Família que cruzava a cidade e ia até o Carmo Sion. É. Ele falou, não, a gente pode pegar o ônibus aqui, a gente vai chegar lá um pouquinho atrasado, mas que hora que é a reunião lá? 8 horas. Bom, vamos embora. Vamos lá. Vai? A gente foi, mas eu Nem fiquei... sabia onde é que estava entrando, Não, né, Gabriel? eu não sabia. Mas o tempo todo pô, negócio, uma religião, Cristo voltou, e aí vamos chegar lá, aí vai ter um padre, um pastor, sei lá o que vai ter, enfim, mas assim, meio desconfortável, na verdade, Cabreiro. acompanhando. Na época a gente falava cabreiro, né? Exatamente, bastante cabreiro, né, desconfiado aí. Bom, enfim, o fato é que a gente, com o endereço na mão, a gente foi chegando, mas a gente não viu nenhuma igreja, era um edifício. O edifício era uma rua lá, acho que era a Rua Califórnia, se não me engano. Rua Califórnia, na esquina. 645, uma coisa dessa, ficou gravada. Hein? Porque, naturalmente, ficou gravado, porque depois eu fui lá muitas vezes. Já me adiantando aqui na história. Mas o fato é, a gente chegou, um negócio esquisito, um apartamento. Né? Aí tocamos, um apartamento de uns 3, 4 andares, um prédio pequeno. Aí tocamos campainha, apareceu alguém na janela, peraí que eu já vou descer e tal, e abri aí para vocês. Um negócio esquisito. Aí desceu, abriu a porta, né? Muito simpático a pessoa, aí subimos, aí quando chegamos no apartamento, quando abriu a porta, aí estava assim, a sala conjugada com a copa, e cheio de banquinho em volta, cadeiras, sofá, e um monte de jovens sentados. Aí a gente interrompeu, porque o negócio já estava em andamento. Aí falou, entra, senta aqui, senta aqui. Aí o carro sentou de um lado, eu fiquei lá do outro lado, mais próximo da cozinha, né? E aí continuaram, e era uma dramatização. Tinha uma dramatização, aí, né, continuaram, aí saiu uma menina de dentro de uma porta lá de um quarto com uma asa de papel na mão, aí passou voando lá, aí eu só olhando, né, e olhava para cá, o que é isso aqui? Aí o rapaz saiu lá do outro lado com uma outra asa de papel do lado de cá, deram umas 3 voltas na sala e tal, né? E eu curioso para saber que negócio era aquele. Aí começaram a falar do princípio de igualdade de direitos entre homens e mulheres, explicaram um pouco, né? Não me pareceu religião. Sim. O assunto era interessante, mas não me pareceu religião. Aí conversamos, aí pediu a opinião de todo mundo, alguns falaram, perguntaram se a gente queria também falar alguma coisa, eu não, está só aqui ouvindo, né, pela primeira vez, né, todo mundo mais retraído, olha, observando e tal, bom, enfim, mas foi muito boa a reunião, no final, serviram um bolinho, um cafezinho, um chazinho, todo mundo cantando, todo mundo muito alegre, o pessoal veio se apresentar, conversar, muito bom, o pessoal é fraterno, né, amistoso, muito legal esse negócio aqui. Ele falou, semana que vem o tema vai ser tal. Bom, aí, legal, vamos voltar para ver como é que é esse negócio, né? Vocês gostaram, né? Não, eu gostei, achei um ambiente muito amistoso, muito inclusivo, o tema, né, naquela época eu estava bastante, estávamos, o grupo todo de jovens, né, envolvido em questões sociais, né, e discutimos na escola,